A primeira palestrante com a palestra Técnicas Terapêuticas para Lidar com Pacientes Demenciados. A senhora Ana Flávia Olímpia de Oliveira é gerente de enfermagem e gestora do cuidado dos residenciais Florença, Hospitais de Idosos de Ribeirão Preto. Bacharel em enfermagem pelo Centro Universitário Claretiano, formada em acompanhamento terapêutico pelo Instituto Conviver, especialista em gerontologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, especialista em gerontologia e empreendedorismo pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês e também especialista em gestão geriátrica e gerontologia pela PUC Rio, pós-graduada em cuidados paliativos pela UFSCar. Por favor. A palavra de 1 hora e peço que aproveitem. Seja bem-vindo. Obrigada, boa tarde para todos vocês. Vocês viram que para lidar com o envelhecimento a gente tem que estudar muito, né? Uma coisa vai puxando a outra. A gente faz graduação, aí faz uma pós, aí faz outra, aí faz outra. Então, uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente se propõe a tratar, né, aquele que envelhece ou aquele que precisa de nós com dignidade, pensando que o envelhecimento é uma fase que traz algumas limitações, mas que não traz incapacidades. E todas as coisas podem continuar sendo feitas, desde que a gente consiga enxergar a melhor forma de fazer cada uma das coisas que são propostas, né? Eu fui convidada pela Ana Paula, agradeço o convite, né, para vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre técnicas terapêuticas para lidar com aquele que possui um diagnóstico demencial. E aí, como o foco, né, da nossa conversa são as técnicas, eu vou passar rapidamente aí por aquilo que é o conceito de demência. Eu escolhi o conceito da Organização Mundial de Saúde para trazer para vocês, porque é um conceito mais sucinto, né? Que não vai nos fazer detalhar muito as questões biológicas e fisiológicas, mas que vai fazer com que todo mundo entenda aquilo que a gente gostaria de falar. Então, se a gente pensar em demência, o que é uma demência? A Organização Mundial de Saúde vai falar para nós que demência é uma síndrome, geralmente de natureza crônica ou progressiva, e aí a gente pensa, né? O que é algo agudo? Algo agudo é algo que acontece conosco e que é resolvido em algum tempo, né? Em curto espaço de tempo. Crônico é algo que perdura, né? Algo que vai aí algum tempo mais. Então, a demência é uma síndrome de natureza crônica ou progressiva, caracterizada pela deteriorização da função cognitiva. E aí, o que é a nossa função cognitiva? É a capacidade que nós temos de processar o pensamento, de entender aquilo que acontece em nossa volta e dar uma resposta coerente frente àquilo que se apresenta para nós como realidade. Então, dentro da nossa condição cognitiva, né, isso aí que vai se deteriorar no processo demencial, está envolvido a atenção, a percepção, o processamento auditivo. Não quer dizer que a pessoa não escuta, quer dizer que a pessoa não consegue processar de maneira adequada uma informação que chegou ali pelo ouvido. Tem o processo de memória, também que está envolvido na nossa cognição, a emoção, e aí a gente já pensa, né, nas questões comportamentais que a gente lida com quem tem uma demência. Está envolvida a função da linguagem,
E aí a gente lembra daqueles que às vezes vem falar alguma coisa para nós e que não lembra, né? O nome de uma coisa simples, de um relógio, de uma caneta. Então isso é um comprometimento cognitivo. Afeta o pensamento, já falamos lá, né, na capacidade de processar de maneira correta o pensamento. Afeta o raciocínio, afeta o processamento visual, e aí, de novo, como na audição, não é que a pessoa perde a capacidade de enxergar, mas em muitos momentos, né, fica um pouco conflituoso o processamento daquilo que ele de fato está enxergando. Envolve o processo de aprendizagem também. Então, todos esses campos aqui estão dentro daquilo que a gente chama de cognição. E aí, se a gente voltar um pouquinho no slide anterior, nós ouvimos lá pela Organização Mundial de Saúde, que demência é um processo crônico ou progressivo que afeta a cognição, que afeta todas essas questões aqui e atrapalham a pessoa, impedem a pessoa de processar de maneira correta um pensamento. Né? Então é com isso que a gente lida no dia a dia. O comprometimento da função cognitiva, também a Organização Mundial de Saúde traz esse conceito. Ele é frequentemente acompanhado e às vezes precedido pelo comprometimento do controle emocional, comportamento social ou motivação. Quantas e quantas pessoas que um dos primeiros sintomas que a gente percebe de síndrome, de uma possível síndrome demencial, é a questão da apatia, né? Às vezes alguém que a vida inteira esteve ali no meio da família, dos amigos, nos ambientes sociais, e de repente começa a se isolar. Começa a não querer estar mais nesses ambientes. E aí já liga o nosso alerta que pode ser algum comprometimento cognitivo. Às vezes também aqueles senhores mais recatados, né? Mesmo senhoras mais recatadas, que sempre tiveram muito cuidado com aquilo que fala, que sempre tiveram muita atenção de falar tudo direitinho para não magoar a outra pessoa, e de repente solta algo que ou magoa, ou prejudica o outro, ou não é adequado. De novo, isso também precisa ligar o nosso alerta para uma possibilidade de perda cognitiva. Às vezes, aquelas pessoas, né, que aparecem, que nos cercam, com um discurso um pouco mais desinibido, né? Às vezes até com um cunho um pouco sexual, a gente precisa ligar o alerta para a possibilidade de algum comprometimento cognitivo. Tudo aquilo que se relaciona com comportamento e que não faz parte da vida comum de uma pessoa, precisa ligar o nosso alerta para uma possível perda cognitiva. Porque muitas e muitas vezes esses são os sintomas iniciais que fazem a gente perceber que alguma coisa não adequada está acontecendo. E aí eu trouxe aqui essa questão dos tipos de demência, porque muitas e muitas vezes as pessoas falam assim para mim: não, ela tem Alzheimer, mas não é demência, né? Ou ela não tem demência porque ela tem Alzheimer, ela não tem Alzheimer, tem alguma outra patologia. E aí é importante dizer que Alzheimer é um dos tipos de demência, né? E desde o Alzheimer nós temos aí uma infinidade de demências, né? Temos aí, por exemplo, a demência vascular,
Temos aí a demência dos corpos de Levi. Temos demência por doença de Parkinson, né? Aqueles que têm Parkinson, em algum momento, às vezes, evoluem para uma perda cognitiva. E aí tem essa demência que é específica da doença de Parkinson. Tem a demência frontotemporal, que é um tipo de demência que está ali presente principalmente no lobo fronto e temporal do cérebro, e que aí geralmente a pessoa vai ter mais prejudicadas as questões da fala, as questões do comportamento, principalmente de desinibição, né? Está muito relacionado a esse lobo. Tem a demência alcoólica, não é raro também perda cognitiva depois de uma ingesta, né, exagerada de bebida alcoólica ao longo da vida. Então, o Alzheimer, ele é apenas um dos tipos de demência. Mas fora ele, existem várias outras. E aí, o que eles têm em comum? O que as demências têm em comum? Né? Essa questão da perda da cognição, de todos aqueles processos, ou de parte deles, e que toda síndrome demencial é uma doença crônica, progressiva e que não tem cura. Né? E aí, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que é progressiva, ou seja, que tende a piorar ao longo do tempo e que não tem cura, a gente precisa estar preparados para lidar com elas. Né? O que causa uma demência? Se a gente pudesse, né, perguntar. Vamos pensar o que causa uma demência para a gente evitar. São vários aí os motivos de uma demência. Né? Às vezes, um traumatismo craniano pode resultar em uma demência. Às vezes, um desarranjo metabólico pode resultar em uma demência. Às vezes, muitos processos aí podem resultar em uma demência. E aí, é importante que a gente pense em: recebemos um diagnóstico de demência de um familiar ou de alguém que está aqui no nosso ambiente de trabalho, com quem a gente vai ter que lidar. É progressivo, não tem cura, e nós vamos ter que aprender a lidar com essa pessoa no dia a dia. Estimativa de vida para quem tem demência. Gente, isso é uma caixinha de surpresa, né? A gente pode pegar estudos que falam às vezes 5 anos, 6 anos, 7 anos, 12 anos, mas nós que trabalhamos em ETI, a gente lida com diversas realidades. Tem idoso que, demenciado, assim que recebe o diagnóstico, evolui de uma maneira muito rápida, e aí logo vai ao óbito, e o óbito não é por demência, porque demência não mata, né? São por outras questões aí orgânicas, e só isso daria uma palestra, a gente ficaria mais de 1 hora falando sobre isso. E aí a gente precisa pensar que, enquanto este indivíduo estiver vivo, nós vamos ter que cuidar dele com dignidade, passando por cada fase, aprendendo a lidar com cada uma das situações com muita tranquilidade. Porque nós estamos frente a uma doença progressiva e sem cura. Alguns dados sobre as demências, né, que também está lá no site da Organização Mundial de Saúde. As demências são a maior causa de perda de funcionalidade que existe hoje. Né? Então, a maior causa de perda de funcionalidade é a demência no mundo. E aí, o que é funcionalidade? A gente pensar lá, a gente tem aí as capacidades, né, que são instrumentais de vida diária, que é
ir ao banco, gerenciar o próprio dinheiro, que é ir ao mercado, que é cozinhar, que é pegar o telefone, discar e ligar para alguém. Então, essas são algumas das atividades instrumentais de vida diária. E depois, as atividades básicas, né, de vida diária, que é o vestir-se, o alimentar-se sozinho, tomar banho sozinho. É aquela escalinha que geralmente a gente preenche para identificar se uma pessoa é grau 1, grau 2 ou grau 3 de dependência. Ao contrário de uma patologia, né, de ordem física ou motora, às vezes o indivíduo que tem demência, ele tem total capacidade física de se vestir sozinho, por exemplo. Mas ele não tem mais capacidade cognitiva de fazer isso. Porque aquele processo lá de pensamento, ele está tão comprometido ao ponto dele, de repente, nem se dar conta do que é o amor. Né? Dele não se lembrar ou não conseguir processar e pensar que para ele vestir-se, ele precisa ir no quarto, abrir o guarda-roupa, aquele guarda-roupa específico é o dele, e aí ele vai colocar sua vestimenta ali, naquele espaço. Então, em muitos momentos, né, e às vezes isso deixa a gente um pouquinho confuso, o grau de dependência de um indivíduo com demência vai ser 3, não porque ele não tem mais habilidade física ou motora para uma atividade, mas porque o comprometimento cognitivo de todos aqueles processos que a gente já falou é tão grande que ele não consegue mais se atentar a uma função e a uma habilidade em específico. Já falei aqui também, né, acabei falando que a perda da funcionalidade aumenta o grau de dependência e a doença de Alzheimer, o DA, é a demência mais prevalente entre os idosos. É o mais comum da gente ver. Né? Entre todos os casos que a gente tem, a maioria dos diagnósticos demenciais são fechados como doença de Alzheimer. Mas dentro de uma ILPI, de uma instituição de longa permanência para idosos, a gente consegue ver vários casos. Né? Além da doença de Alzheimer, às vezes tem aí, né, a demência dos corpos de Levy, que geralmente a gente percebe que o idoso, além do comprometimento cognitivo, traz aquela marcha mais parkinsoniana, mais travada. Às vezes à noite ele relata que teve uns sonhos vívidos, que ele estava vendo o sonho, ou que algo aconteceu de verdade. Ele traz com tanta veemência aquilo que ele sonhou à noite, que fala muito a favor daí da clínica de Levy. Às vezes aqueles que perdem muito rápido, né, a capacidade da fala, de formar uma frase, de nomear as coisas, a gente já pensa na DFT, na demência frontotemporal. Então tudo isso aí faz parte das particularidades das demências, e quem acaba fechando esse diagnóstico e diferenciando uma demência da outra é o profissional médico, junto, né, lá com a equipe de neuroterapia neurocognitiva, que são os psicólogos que aplicam, né, os testes de neurocognição, que conseguem chegar com mais afinco naquilo que é particular da perda cognitiva do idoso. Os exames de imagem também ajudam a gente a identificar que área cerebral está mais ou menos comprometida, e isso também facilita evidenciar aquilo que é a demência específica que a gente está lidando ali. Mas, de qualquer forma, né, para qualquer uma das demências, a nossa conversa em relação à terapêutica
a forma de abordar e de lidar vai ser sempre a mesma, é tudo muito parecido. Nós temos então 2 tipos de terapêutica aí quando a gente fala na questão da demência. A terapêutica que é medicamentosa, que é a terapêutica que não é medicamentosa. Aqui que interessa para nós é mais aquilo que não é medicamentoso, mas pensando no medicamentoso, os remédios para a demência, como nós falamos, que é uma patologia progressiva e sem cura, os remédios tentam retardar o curso da doença. Isso que eles vão fazer, né? E eles vão também promover o alívio dos sintomas, principalmente dos sintomas comportamentais. É o nosso comportamento que faz com que a nossa convivência, a nossa permanência em sociedade seja aceitável ou não, né? Então, em muitos momentos, a terapêutica medicamentosa vai fazer muita diferença na vida daquela pessoa que tem um diagnóstico demencial. Mas a prescrição de uma medicação é atribuição privativa do médico. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer patologia, né, que tenha aí um diagnóstico, principalmente um diagnóstico crônico, precisa de um bom acompanhamento médico. Porque é o médico que vai ser o nosso suporte, que vai ser o nosso apoio para conseguir manter ou oferecer a qualidade de vida para aquela pessoa que tem a perda cognitiva, para aquela pessoa que está já com o processo de pensamento comprometido. E em muitos momentos, a gente enxerga muito sofrimento de perda cognitiva, né? Aqueles momentos de agitação, aqueles momentos, né, que eles estão mais nervosos, aquelas insônias, todas essas situações traduzem estresse para quem cuida e sofrimento para quem vive. Então, aliado àquilo que não é terapêutico, aquilo que a gente consegue fazer por nós mesmos, é importante que quem tem um diagnóstico demencial tenha um bom segmento médico. E que a gente consiga, nas consultas médicas, já que essa pessoa não vai conseguir falar aquilo que sente, aquilo que aconteceu, principalmente por conta do déficit de memória, os profissionais ou aqueles que acompanham nas consultas precisam levar a maior quantidade de dados e de informações possíveis para o médico conseguir fazer um bom trabalho de prescrição. Não adianta, por exemplo, o médico prescrever uma quetiapina para o idoso às 9 horas da manhã, sendo que eu, como cuidador, sei que ele começa a agitar às 6, né? Então, eu preciso dar informação para o médico, já que quem tem perda cognitiva não consegue dar, para que ele possa fazer uma prescrição adequada e que vá de encontro com aquilo que a pessoa precisa. E aí, falando daquilo que não é farmacológico, da terapêutica não farmacológica, daquilo que todos nós podemos fazer para auxiliar no cuidado daquele que tem demência, é importante e imprescindível a gente sempre ter em mente o conceito de que não há intencionalidade naquilo que a pessoa que está demenciada faz. Então, muitas e muitas vezes, a gente se depara com pessoas, né, no pico do estresse e que vão falar, olha, ele está fazendo isso de propósito. Gente, não está fazendo isso de propósito. Não há intencionalidade em uma alteração de comportamento. Há uma função
faz com que a pessoa tenha, em alguns momentos, um comportamento inadequado. Então, o primeiro princípio para eu cuidar bem de quem tem uma patologia demencial é eu ter comigo que não existe intencionalidade naquela situação que está acontecendo. Ele não está fazendo aquilo para me provocar, para me afrontar, para me assediar. É um processo demencial. E aí eu preciso oferecer o cuidado, apesar daquela situação que está acontecendo. E não sair correndo do local e falar, ó, o outro que lide porque eu já estou cansado. E aí um outro ponto importante é momentos como esse que a gente está fazendo, né? De conscientização, de conhecimento. Aquele que cuida precisa se cuidar, porque se eu não cuido de mim, eu não tenho estrutura, principalmente emocional, para lidar com aquele que vai chegar perto de mim com o pensamento desconfigurado, né? Com uma dificuldade de processar de maneira adequada um pensamento e uma situação. Então, o princípio do cuidado, do autocuidado, de quem vai cuidar de alguém demenciado é extremamente importante. Dentro aí dos residenciais, né, das IRPIs, nós estamos porque nós escolhemos, né? E aí, quando a gente escolhe uma profissão, a gente lida com ônus e com bônus. Então, independente da situação comportamental, a gente vai ter que ter jogo de cintura e ficar com aquilo. Mas dentro das casas, das famílias, vocês imaginam, muitos estão ali porque tem que estar ali, não tem outra pessoa para estar. E aí eles têm que lidar com todas essas situações. E por isso que o conhecimento, a informação, o aprendizado e o autocuidado vai ser sempre muito importante. Porque senão a gente não consegue lidar com aquilo que o dia a dia vai se apresentar. E pensando, né, em dicas aí mais práticas da terapêutica e de como lidar, de como abordar aquele que tem uma síndrome demencial diagnosticada, lembrando daquilo, né, de que não há intencionalidade, a minha grande dica para vocês é: evitem conflitos, né? Quando uma pessoa chega perto de mim com um pensamento desconfigurado e fala que isso aqui é pedra, o pensamento dele está desconfigurado, eu não. Então, por que é que eu vou discutir com ele, tentar provar que isso aqui não é pedra? A gente gasta muita energia, porque a gente esquece que ele está com o processamento do pensamento comprometido, e a gente quer trazê-lo para uma realidade que já não compete à capacidade de cognição que ele tem. Então, um dos primeiros princípios é: evite conflito, não discuta. Lá no residencial a gente fala muito para a equipe: gente, ó, é manejo verbal, conversa, acolhe, escuta o que está falando, mas não discuta, porque todas as vezes que a gente gasta a nossa energia tentando discutir com alguém que tem perda cognitiva, a gente corre o risco de desencadear uma alteração comportamental, uma agitação muito grande, que a gente não vai conseguir controlar, e que às vezes nós temos até lá na prescrição médica, ó, dá uma quetiapina se necessário. Mas vocês sabem que o medicamento tem tempo para fazer efeito, né? E aí a pessoa, no pico da agitação, ele não vai querer tomar o remédio que você está oferecendo.
Aí você tem que mobilizar a equipe inteira e falar, olha, ele estava brigando comigo, então vai você levar a medicação para ver se ele toma. A chance dele tomar esse medicamento vai ser muito baixa. E se ele tomar o medicamento, esse medicamento precisa de um tempo para fazer efeito. Então pense em quanto tempo a gente vai manter uma pessoa agitada, porque a gente simplesmente, ao invés de acolher e entender que ele tem uma dificuldade cognitiva, a gente insistiu numa discussão só para provar que isso aqui não é pedra, né? Então é muito importante isso. Não entrar em conflitos, dialogar de maneira clara, de maneira sucinta. Quando a gente percebe que alguém que tem uma síndrome demencial está começando aí um padrão de agitação, aí a gente procura falar menos ainda, porque quanto mais eu falo, mais matéria eu dou para que ele possa ter esse grau de agitação disparado, né? Então eu falo claro, falo sucinto, falo aquilo que precisa, e em alguns momentos eu vou ter que deixá-lo ali no cantinho dele para evitar conflito, para evitar que as coisas piorem. Evitar cobranças em atividades. Quando eu tenho uma perda cognitiva, nós falamos lá dos processos que estão envolvidos na cognição, um dos processos é o processo do planejamento, né? É aquilo que eu falei, por exemplo, para eu vestir-me, eu sei que eu preciso ir no guarda-roupa, pegar uma roupa, vestir a parte de baixo, vestir a parte de cima. Isso é um processo que precisa de um planejamento. Para nós que temos a cognição perfeita, esse planejamento é automático. Mas para quem tem perda cognitiva, às vezes parte do processo se perde. Então, se aquele que tem síndrome demencial chegar, por exemplo, com a roupa do lado do avesso, o sapato um de um pé, outro de outro pé, ele tem um processo de comprometimento cognitivo. Então, eu não posso exigir que ele desempenhe as atividades como ele desempenhou a vida inteira, né? E aí, exigir que ele faça, às vezes a gente vê isso até num tom de ansiedade, né? Às vezes algumas famílias falando, não, ele consegue, ele sempre fez isso. E aí a gente tem que ter muita habilidade também para ir conversando com essas famílias, para que elas entendam que nesse processo nem sempre ele vai conseguir fazer todas as coisas como fazia antes. Comer, por exemplo, de garfo e faca, às vezes não vai conseguir. Aí a gente muda só para o garfo, daí a um tempo a gente vai ter que mudar para a colher, porque vai ficar difícil comer de garfo. Então, aquele que tem demência, ele não é uma pessoa incapacitada. Ele é uma pessoa que tem limitações. E que essas limitações tendem a se aumentar conforme a doença progride. E aí eu preciso ter um entendimento disso para não exigir do outro mais do que ele pode oferecer. Né? Então isso é muito importante. Não exigir muito durante as atividades. Às vezes ele coloria perfeitamente. Hoje ele consegue colorir mais ou menos saindo da área delimitada pela figura. E é isso que ele consegue hoje. Então é importante a gente parabenizá-lo e ficar feliz por aquilo que ele consegue naquele momento, né? E não falar, ó, você não coloria assim, tá vendo? Você tem que colorir sempre aqui dentro da linha. Fora da linha não pode, é errado. Não é errado. Para o comprometimento cognitivo dele, aquela forma é a forma possível naquele momento. Manter uma rotina também é algo muito importante. Aqueles que possuem uma síndrome demencial diagnosticada, principalmente aí na fase moderada, que é a fase de maior alteração comportamental, eles se portam muito bem dentro de uma rotina.
E por quê? Porque rotina transmite para ele segurança. Tudo aquilo que é imprevisto, que é improviso, pode ser gatilho para agitação e para alteração comportamental. Porque ele começa a se sentir inseguro, né? Saiu daquilo que é hábito dele. Então é muito importante ter uma rotina de horário para dormir, de horário para levantar, de horário para comer, de atividades, tentando respeitar aquilo que ele fazia quando tinha uma memória preservada. Às vezes, dentro dos residenciais, das IRPIs, o que acontece? O idoso chega para nós e aí alguém fala assim: todo mundo tem que tomar banho de manhã, porque de manhã é a hora do banho. E aí aquele idoso que estava lá na casa dele com a família, que tem síndrome demencial no estágio moderado, você vai tirá-lo da cama de manhã para dar banho, ele bate, ele chuta, ele não sei o que, não sei o que. Aí a equipe fala assim: ele é muito agressivo. E em alguns momentos a gente resolve isso respeitando a rotina do idoso. Que horas será que ele tomava banho na casa dele? Qual era a forma que a família usava para dar banho? Qual a fórmula que ele usava para tomar banho quando a cognição dele era adequada? Eu já conversei com famílias, por exemplo, lá na Florença, que a esposa falou para mim, falou assim: para o meu marido, quando for 4 horas da tarde, dá o sabonete, a toalha de banho na mão dele, que ele levanta e vai. Então isso é rotina, né? A memória gravada cair à luz do dia, já acender as luzes da casa, deixar a casa iluminada, né? Para que ele não sinta essa diferença, né? esse crepúsculo, né? Iluminar bem a casa. Para aqueles que gostam, colocar uma musiquinha relaxante, mas a música também, gente, não adianta eu colocar qualquer música. Por isso que a gente tem que conhecer a história de vida das pessoas. A música só funciona como controle de agitação se eu coloco uma música que faça sentido para a pessoa. Nós tínhamos uma idosa lá no Florença, por exemplo, que ela se acalmava quando a gente colocava o hino da Itália. E aí, como é que a gente oferece esse estímulo musical? Por fone de ouvido. Porque aquele que tem uma síndrome demencial, ele tem lá, né, alguns fatores da cognição comprometida, e aí ele vai ter muitas vezes o déficit de atenção. Se eu colocar a música no som ou na televisão, às vezes ele não consegue se prender àquilo. E aí, se eu ponho no fone de ouvido, o estímulo chega aqui. E aí a calma vem, a tranquilidade vem. Mas aí, de novo, tem que ser uma música que faz sentido para ele. Se eu colocar uma música que faz sentido para mim, ele vai tirar o fone de ouvido e tacar longe, né? Então é importante saber dessas coisas. Ambiente familiar e pertences do idoso. Ter dentro do ambiente dele aquilo que faz sentido para ele também ajuda muito no padrão comportamental. Ter a foto da família, ter um móvel que era da casa dele, deixar o ambiente familiar costuma fazer com que as alterações comportamentais também sejam mais amenas, porque ele consegue sentir mais segurança dentro desse ambiente. Atenção aos riscos para os perambuladores. Existe aí dentro das síndromes demenciais aqueles idosos, né, aquelas pessoas que têm um padrão de perambulação. Ele começa a andar sem rumo e sem sentido. Então a gente precisa cuidar do ambiente. E aí não vai adiantar eu falar para ele: Sr. José, senta um pouquinho. Gente, ele não está processando pensamento. E naquele momento ele quer andar. Então o que eu tenho que fazer? Diminuir riscos para que não haja queda. Cuidar do ambiente.
estratégias para banho, aquilo que eu já antecipei. Qual era o horário que ele tomava banho? De que forma isso era feito? Será que nós que estamos aí dentro das ILPIs, será que o banho dele, se for dado por uma mulher, ele vai ficar mais calmo? Se for dado por um homem, ele vai ficar mais calmo? Tudo isso a gente vai precisar testar, né? Alguns deles, nós não vamos conseguir dar banho todo dia, infelizmente. Porque às vezes o grau de agitação é tanto, é tamanho, que nós não vamos conseguir cumprir com essa atividade todos os dias. Mas é importante que a gente tente descobrir uma forma de prestar todos os cuidados para aquele que precisa. Higiene do sono, alguns têm problema com insônia. Então é importante a gente prestar atenção também e saber, né, resgatar a história dele. Que horas que ele dormia? O que ele tinha aí como hábito, como costume para dormir? Diminuir os estímulos de televisão, de rádio, de muita conversa um pouco antes de dormir. Tudo isso auxilia muito também a manter um padrão de sono mais adequado. E em muitos momentos a gente precisa também da ajuda lá dos nossos médicos para prescrever algo que auxilie no sono. A qualidade de sono é muito importante para quem tem uma síndrome demencial. Se ele não dorme bem, ele vai cochilar o dia inteiro, aí na outra noite ele não vai dormir nada, e começa a ter alteração comportamental. De dia não come, não toma água, desidrata. Então vai virando uma reação em cadeia, né? É muito importante a gente se atentar a essas coisas. Tudo precisa acontecer dentro de uma rotina.